Olá, amigos. Estamos aqui mais uma vez, dando continuidade à análise jurídica da obra Aborto Sentimental, uma análise sociológica e à luz do ordenamento jurídico brasileiro sobre o crime do aborto. Esta é a obra. Nós estamos agora no capítulo 1, aspectos jurídicos sobre o aborto. Definições legais e conceitos sobre aborto. O Código Penal brasileiro, ele não define de forma clara o conteúdo do crime do aborto. Ou seja, ele não descreve no texto da lei a conduta praticada. É apenas utilizada a expressão provocar aborto, deixando a cargo da doutrina e da jurisprudência a definição da referida expressão. O aborto significa, segundo o dicionário, significa interrupção da gravidez com a consequente destruição do feto, ou seja, interrompe-se a gravidez com a destruição do filho, do nascituro, do feto que a mulher carrega no útero. Ou seja, é a destruição do produto final do ato de conceber, do ato da concepção. Consiste, portanto, na eliminação da vida intrauterina. O artigo 2 do Código Civil, de 2002, ele dispõe o seguinte: a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Segundo Capês, 2005, página 206, esta mesma lei não faz distinção entre óvulo fecundado nas primeiras 3 semanas de gestação. Ou seja, quando o Código Civil diz que ele põe a salvo o direito do nascituro desde a sua concepção, não está dizendo que a lei protege o filho no útero só a partir do 3º mês de gestação. Não, é desde a concepção. E o que é conceber? Eu vou adiantar para vocês aqui que nesta obra, o início da vida começa-se a partir da nidação, o que é a nidação? É a colagem do óvulo fertilizado pelo espermatozoide no útero materno. A partir do momento que o óvulo é fertilizado, ele viaja até o útero e cola no ventre. Então, esse processo nós chamamos de nidação. É um processo científico sobre o início da vida, que é adotada por esta obra Aborto Sentimental. E a lei brasileira, ela põe a salvo o direito do nascituro desde a sua concepção. Ou seja, a partir do momento que foi constatado a concepção, que foi comprovado a gestação, o início da vida, a lei põe a salvo, a lei protege o direito do nascituro desde o início da sua vida intrauterina. Em qualquer destas fases da gravidez poderá ser configurado o delito do aborto, desde a concepção até o início do parto. Ou seja, para a lei brasileira, se você destrói o feto tomando remédio abortivo com 1 semana de gestação, ou com 3 meses de gestação, ou com 7 meses, 9 meses de gestação, não há diferença. É aborto, é crime de aborto. Isso é o que preceitua a lei brasileira hoje. E nós temos movimentos contrários a esta lei que se levantaram em prol da legalização do aborto até o 3º mês de gestação. Após o início do parto, será caracterizado o delito de infanticídio, ou seja, nasceu já não é mais aborto, seria infanticídio. A mãe que mata o próprio filho já não cairia no crime do aborto, mas no de infanticídio ou de homicídio, nos quais não são objetos do presente estudo nessa obra. Nós nos ateremos apenas ao início da vida até a fase final do parto. O estudo é sobre a vida intrauterina. Sobre o conceito de aborto, Bruno, 1976, página 160, preleciona que, segundo se admite geralmente, provocar aborto é interromper o processo fisiológico da gestação
com a consequente morte do feto. Tem-se admitido muitas vezes o aborto ou a expulsão do feto, mas nenhum nem outro desses fatos bastará isoladamente para caracterizá-lo. Diante da precariedade acerca da definição do que seja aborto no âmbito do direito penal, nada melhor do que recorrer às definições encontradas nos dicionários de diversas línguas para obter-se uma explicação objetiva e isenta de preconceitos. Em espanhol, no dicionário Larousse, de 1950, encontra-se o conceito de aborto como sendo aborto, abortar, parir antes do tempo, não amadurecer o fruto, desaparecer uma enfermidade antes de adquirir uma outra. São algumas definições. Coisa abortada. No dicionário francês, antes de ser votada a lei de 1974, que permitiu a prática do aborto, o abortamento significava ação de abortar, expulsão do termo natural, mau sucesso ou provocado, interrupção provocada e clandestina de uma gravidez. O abortamento é punido por lei. Um abortamento não é um infanticídio, é um assassinato metafísico. São algumas definições. Em outros dicionários, como o dicionário inglês, significa expulsão do feto durante as 28 semanas de gravidez. O ato de provocar ou ajudar foi visto no passado como um crime também na Grã-Bretanha. Já no Brasil, o dicionário Wise da língua portuguesa, de 2001, assim define: aborto, ação ou efeito de abortar. Abortamento, interrupção prematura de um processo mórbido ou natural. Feto prematuramente expelido, da qual resulta morte, ou seja, a morte do nascituro. São algumas definições, mas nós vemos assim que o aborto em si, ele não tem uma definição clara. A ação do aborto no Código Penal não tem uma definição clara do que é o efeito de abortar, mas nós podemos resumir como sendo a destruição do feto, um assassinato metafísico, uma expulsão do feto prematuro. Entre os médicos obstetras, adota-se o termo abortamento para indicar a perda de uma gravidez antes que o embrião e o posterior feto seja potencialmente capaz de vida, independentemente da mãe. Então, na linguagem médica, adota-se o termo abortamento. Esta é a definição considerada mais objetiva para Prado, 2007, página 16. Dessa forma, o crime do aborto é aquele ocorrido de forma não espontânea, praticado pela mãe, que é o autoaborto. Ou seja, existe o autoaborto, que é aquele espontâneo, onde a mulher perde o filho espontaneamente, que é denominado autoaborto, e o autoaborto não é crime por ser involuntário, não depende da vontade da mãe. E existe o crime do aborto, que é o aborto voluntário, é aquele crime que é praticado com a vontade da mãe, com o consentimento da mãe. Ou é praticado por ela, ou é praticado por outra pessoa, mas com o consentimento dela. Então, esse é o aborto consentido, é o aborto provocado, com a finalidade das diversas hipóteses previstas em lei, né? O artigo 128, inciso 1 e 2, exclui o crime do aborto desde que o ato tenha por finalidade, como eu já disse, salvar a vida da gestante ou abortar feto gerado em gravidez decorrente de estupro por meio de ministração de substâncias químicas ou outros instrumentos fatais, que é usado contra o feto para eliminá-lo do útero materno. Então, são duas hipóteses legais no Brasil que o aborto é permitido: para salvar a vida da gestante e para eliminar um feto que foi decorrente de gravidez que aconteceu após o ato de um estupro.
Nós temos também hoje a jurisprudência que admite o aborto no caso de feto anencéfalo. Quando o feto é comprovadamente anencéfalo, quando ele é acometido pelo mal da anencefalia, a mãe tem o direito também de optar pelo abortamento, mas isso é jurisprudência, isso não consta no Código Penal. Assim, conforme como eu já disse, a classificação do dicionário Wise, o aborto artificial ou induzido pode ser contagioso, nome dado a várias doenças contagiosas ou infecciosas de animais domésticos que se caracterizam pelo aborto. Criminoso, o que é praticado ilegalmente. Embriônico, o que ocorre antes do 4º mês da gestação. Espontâneo, o que ocorre naturalmente. É o aborto natural. O aborto fetal, o que ocorre após o 4º mês de gestação. Honoris causa, conhecido como honroso, aquele que por motivo de honra faz cessar a gravidez que resultou de um estupro. São algumas definições de aborto de acordo com o dicionário que eu mencionei aqui. Incompleto é o que é seguido por retenção de placenta, aliás. Infeccioso, o que é seguido de infecção dos tecidos intrauterinos. Necessário ou jurídico, aquele que é feito para salvar a vida da gestante. Como nós mencionamos aqui, o aborto necessário é o aborto destinado a salvar a vida da gestante. É considerado aborto necessário, portanto, é um aborto legal. Ovular, o que ocorre dentro das 3 primeiras semanas de gestação. Séptico, tipo de aborto infectado em que a infecção se dissemina por todo o corpo. Aborto terapêutico, o que é induzido para salvar a vida da gestante. Aborto necessário ou aborto terapêutico. São vários os tipos de aborto segundo a classificação doutrinária do dicionário Wise. No entanto, a presente obra classifica o aborto em legal ou ilegal. Ou seja, o livro do aborto, ele vai tratar do aborto legal, que é o aborto necessário, que é o aborto utilizado para salvar a vida da gestante, e o aborto sentimental, que é aquele aborto feito para resguardar o aspecto sentimental da mãe, como o aborto em caso de estupro. Então, nós temos um aborto necessário e temos um aborto sentimental, que é legal no Brasil. E aí nós vamos abordar, estender esse estudo do aborto sentimental, que está sendo invocado pelos defensores da legalização do aborto. Vamos analisá-lo diante da gravidez indesejada, aquela gravidez não planejada. Então, meus queridos leitores, para uma compreensão melhor dos efeitos causados pelo abortamento para o feto, segue algumas fotos de fetos expulsos prematuramente do ventre materno por meio de métodos abortivos, ou seja, trata-se de aborto artificial e não natural. O aborto artificial, ele visa a destruição do feto, como falado. Nós temos na obra fotos de fetos destruídos, de crianças mortas. Nós temos aqui algumas fotos. Vocês podem observar. São fotos muito tristes, são fotos lamentáveis mesmo. E vocês podem pesquisar na internet. Na internet tem várias fotos de como fica, demonstra como fica o feto após a administração de substâncias abortivas pela mulher. Bom, nós encerramos por aqui essa primeira parte sobre os aspectos jurídicos do aborto, onde nós falamos sobre as definições legais e os conceitos sobre aborto. Na próxima videoaula, nós vamos tratar da teoria do crime à luz do aborto. Até a próxima.